programa Ecologia em Ação de hoje vai bater um papo com o Fernando Krelink, que é o nosso presidente da Câmara de Vereadores, um jovem cheio de esperanças, cheio de vontade, com vontade de acertar, e é esse espaço que nós damos para esse jovem presidente da Câmara de Vereadores, para que ele nos conte alguma coisa sobre sua administração na Câmara e também quais são os projetos que ele tem para apoiar a comunidade de Joinville, a maior cidade do estado, e, portanto, é uma responsabilidade muito grande ser hoje o líder, o chefe, o presidente de uma Câmara de Vereadores como a nossa aqui. Fernando, seja bem-vindo no nosso programa, é uma honra, é um prazer tê-lo aqui. Nós queremos sempre prestigiar as autoridades do município com o programa Ecologia em Ação, que é um programa que não só fala de ecologia, mas também tem outros temas importantes, né? E é um programa da cidade. Nós temos que discutir aqui na TV Cidade problemas da cidade. Não interessa Florianópolis, não interessa Brasília. É aqui que nós temos que resolver e fazer o nosso caldo. Temos que servir um caldo bem preparado, bem temperado para que o contribuinte se sinta em paz. Sim. Então, entre algumas questões que eu gostaria de abordar com o Fernando, seria a questão da Fundação 25 de Julho. Fernando, você é neto do Arno Krelink. O Arno Krelink era uma personalidade, um homem muito conhecido em Piraberaba, era agricultor também, foi envolvido, foi vereador. 2 mandatos. Tivemos, assim, com o Arno Krelink, algumas lutas políticas, ajudamos o Arno a se eleger. Então, eu trabalhei na Prefeitura de Joinville nos governos do Baltazar Buschli e Helmut Faugater, e com Ivan Rodrigues. Ivan Rodrigues, então, era o nosso veterinário aqui. Ele atendia na cooperativa e na Associação Rural, né, que hoje é a Fundação. E nós, então, gostaríamos que você nos explicasse alguma coisa de que forma a gente pode ajudar a Fundação 25 de Julho a voltar ao que ela era antigamente, né? Você tem, assim, condições como presidente da Câmara, como um homem político de Joinville, de alavancar uma ação mais positiva e mais dinâmica da Fundação para beneficiar os agricultores? Então, seu Gert, uma honra estar aqui no seu programa, falando um pouquinho do nosso trabalho na Câmara de Vereadores. Gostei muito quando o senhor falou que os problemas, a gente não vai discutir aqui problemas da nação, problemas do Estado, e sim problemas do município. Por quê? Porque tudo acontece no município. As coisas não acontecem em Brasília, as coisas, a rua, a escola, o hospital, tudo é na nossa cidade. Então temos que discutir o que a TV Cidade faz, que é a discussão sobre a nossa cidade. Então, seu Gert, realmente sou neto do saudoso Arno Krelink. Meu avô foi 2 vezes vereador de Joinville. Ele tinha uma liderança muito grande no meio rural. Vem de família de agricultores, foi agricultor. Então a gente cresceu no meio disso. E meu pai foi presidente da Fundação 25 de Julho, alguns anos atrás, em 2004, ou um pouco antes talvez, no início dos anos 2000. Então, assim, eu cresci vendo a Fundação 25 de Julho, acompanhando, participando, visitando a Fundação 25 de Julho. Tivemos uma reforma administrativa agora no início da legislatura, onde tramitou pela Câmara a extinção, o fim da Fundação 25 de Julho e o início de uma nova era, que é a Secretaria de Desenvolvimento Rural, ampliando um pouquinho esse atendimento, centralizando as questões administrativas e dando liberdade ao secretário e a quem trabalha com ele realmente fomentar a agricultura. E eu defendo muito, seu Gert, a agricultura familiar, porque hoje nós estamos perdendo muitos adolescentes, perdendo é modo de dizer, mas estamos perdendo do meio rural. Sim. Para empresas... Estão migrando. Estão migrando, empresas multinacionais que oferecem um salário atrativo, com benefícios, e eles acabam dizendo: pai, mãe, estou saindo daqui, estou indo. Então, me preocupa um pouco isso, que o suporte, o apoio do público tem que existir para a agricultura, principalmente a familiar. Por quê? Senão, daqui a pouco, o pai e a mãe já estão com uma certa idade, uma propriedade gigante, cuidando ainda da sua agricultura, seja sua lavoura, seja o que for, e os seus filhos acabam migrando para outro espaço. E o que será dessa continuidade? Isso vai refletir diretamente em todos os joinvilenses que dependem da agricultura familiar para a sua alimentação diária. Então,
quando o homem do campo não planta, o homem da cidade não janta. É mais ou menos aquela história. Isso. Então me preocupa muito isso, seu Eu Gert. acredito que a Fundação 25 de Julho, que agora... A Fundação foi um projeto meu no governo do Bender. Nilson Bender, 1966. Nilson Bender. Daí nós fizemos um projeto, ele pagou o projeto para mim e nós aprovamos ele com diversas áreas de atuação, principalmente através de cursos, com unidades didáticas para ensino prático, como era gado leiteiro. Joinville tinha um gado, um número de vacas que produziam 25 mil litros diários de leite. Quer dizer, um rebanho significativo, um rebanho leiteiro significativo. E isso a Fundação, infelizmente, ela não deu continuidade àqueles projetos, treinamento, inseminação. Entrou muita política no meio. Sim. E aí acabamos perdendo esse bom projeto. Essa é uma preocupação, seu Gert, que eu tenho muito, que são o fomento das oficinas. É como o senhor falou, as oficinas. Você vai lá, tirou 25 mil litros de leite, o que você pode fazer com o leite? Além, não só o leite específico, o que o leite pode ser feito, os agricultores produzirem, fomentar uma geração de emprego e renda, economia. Então, eu acho que a função principal da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que é desenvolvimento, diversos fatores, diversos segmentos. Eu acho que é esse, oferecer oficinas, a praticidade para o agricultor, para que ele se sinta amparado. Daqui a pouco ele olha para um lado, olha para o outro, para onde eu vou correr, amparado ali com a Secretaria de Desenvolvimento. Eu vejo com muitas reticências a questão dessa transformação da fundação, que tem autonomia. Autonomia, sim. E não tem interferência política, ela pode impedir essa interferência política. E no momento que se transforma... Tem o CNPJ próprio, né, seu Gert? Como? Tem verbas a fundação próprias. Tem CNPJ próprio, captações próprias. Isso. Então podia fazer convênios com diversas entidades internacionais, coisa que muitas vezes uma secretaria não pode fazer. A ideia, quando passou a reforma administrativa na Câmara, houve essas preocupações, mas a ideia principal da reforma era virou secretaria para centralizar o quê? A administração, que eu digo financeira, econômica, de projetos, porque a Fundação 25 de Julho, a Fundação de Esportes ou Fundação Cultural, ela perdia muito tempo nas questões de legalidade. Então, nós teríamos que ter segmentado tanto a Procuradoria do município, mas nós teríamos que ter dentro de uma fundação alguém que tratasse dessa questão legal. Então, perderíamos. Hoje, centralizando com a Procuradoria, acho que nós temos agilidade em alguns processos. Hoje, a maior parte dos municípios tem feito isso, né? O fim das fundações. Claro, eu fui presidente da Fundação de Esportes. Trabalhei com uma autonomia muito grande na fundação. Sempre fui um defensor, não posso dizer assim, a fundação não presta e secretaria é melhor. Mas o município está engatinhando. Eu vejo, por exemplo, o que aconteceu com a Fundema, né? A Fundema hoje é uma SEMA, né? Então, hoje, essa autonomia que a Fundação tinha, dos presidentes, dos seus auxiliares, dos seus técnicos, hoje pode existir até, através de uma secretaria, perseguição política partidária. Quantos engenheiros, quantos profissionais estão aí no encosto, não estão produzindo porque foram substituídos por partidários. Mas isso na fundação também podia existir, né? É mais difícil. A forma, ela é administrada mais pelo Ministério Público. Mas eu entendo a preocupação do senhor. Do que pelo Executivo. A questão meu ponto de vista é esse, que não tem influências políticas. Partidárias. Entendo, partidárias. Entendo que a influência política existe porque existe um prefeito, existem que ele vai colocar os comissionados de confiança dele. A mesma coisa, o senhor ter uma empresa, o senhor vai botar na empresa do senhor quem o senhor confia, né? Não que as pessoas que estão em volta ele não confie, mas tem as pessoas de confiança que ele vai chegar e vai chamar assim, as pessoas que ele vai puxar a orelha e chamar a atenção são os cargos comissionados. Entendo que, um exemplo, voltando à Fundação 25 de Julho, com a reforma administrativa, seu Gert, diminuiu muito os cargos comissionados da Fundação. Diminuiu bastante, da Secretaria. Se eu não salvo engano, acho que de 15, 18 se transformou em 6, 7. Então, diminuiu bastante. E desses 6, 7, acho que apenas o secretário que estava nomeado. E tem mais um cargo que é um veterinário. Então, ainda as coisas estão se equilibrando. Porque são 70 funcionários de carreira, técnicos bons. E onde é que ficaram esses engenheiros agrônomos todos que estavam na fundação? Eles foram deslocados para outras secretarias? Não. Tem 70 funcionários lá dentro da fundação. Mas engenheiros agrônomos, quantos são? Eu não tenho esses números exatos, porque é um número do executivo, né? Foge um pouquinho do legislativo. Eu sei que hoje eu, por exemplo, vou na fundação, não conheço mais ninguém lá dentro, nenhum colega meu,
dos que estavam lá ainda atuam, né? Hoje o quadro, Muitos se eu não me engano, migraram são 70 para a funcionários. Secretaria de Meio Ambiente, outros migraram para o IPUJ. Houve Alguns que acabaram se um remanejamento, relocando, né? Sim, houve. Mas vamos voltar para um outro tema. Então, essa questão eu acho que ficou bem esclarecida. O contribuinte agora, então, pode ter conhecimento de que não são tantos os comissionados como nós temos falado aqui no programa, né? Teve uma diminuição É uma significativa. preocupação muito grande, porque dinheiro hoje é pouco, né? O dinheiro público já está escasso, né, seu Gert? Então, é complicado. Vamos falar um pouco das praças de Joinville. Então, a Câmara de Vereadores, ela logicamente é fiscal do Executivo, né? Então, o Executivo tem, assim, de ser descuidado um pouco de muitas praças que estão abandonadas em Joinville, e as que não estão abandonadas, elas sofrem um tratamento de manutenção equivocado. Então, não existe a presença do engenheiro agrônomo, que é o técnico indicado para responder tecnicamente pelas praças. O que a Câmara pensa em fazer na tua administração em relação à legislação de Câmara? Nós temos aí as parcerias verdes que dão certo, né? Mas não tem fiscalização, a SEMA não fiscaliza, né? E eu acho que o joinvilense sempre gostou de praças, de jardins, fica irritadíssimo quando corta uma árvore, uma poda mal feita, né? Então, como é que você, como presidente, como oriundo da região rural, ligado à terra, vê a questão das praças? Então, seu Gert, eu sempre tive uma opinião. Eu acho que a válvula de escape de qualquer joinvilense, qualquer pessoa, é o final de semana pegar seu filho e ir para a praça, brincar, participar, interagir com a família. Eu acho que é um ambiente de válvula de escape de qualquer cidadão. Sou um defensor que as praças tenham uma qualidade, principalmente o básico. O básico que é, seu Gert? Um parquinho para as crianças, uma pintura que a praça esteja preservada. O senhor, se eu não me engano, o senhor também faz parte da Parceria Verde, tem uma praça que o senhor adotou, que o senhor cuida dessa praça com muito carinho. Eu acho que a Parceria Verde foi muito importante, mas eu acho que tem que ter um estímulo maior. Nós, como legisladores, a lei já existe. Agora, nossa função é fiscalizar. Digamos, estamos na praça A ou na praça B. Executivo, mandamos a indicação, vamos lá na Secretaria de Meio Ambiente, no Departamento de Praças e Jardins, precisamos de melhorias aqui. Essa melhoria eles vão levar possivelmente para um conselho, uma comissão que cuida do Fundo Municipal do Meio Ambiente, para que consiga esses recursos para investimento nessas praças. Eu acho, seu Gert, que quando a gente chega em qualquer cidade, o senhor já viajou muito, viajou o mundo, chega em qualquer cidade, que o primeiro olhar você vê uma praça bonita, você já tem uma impressão diferente da cidade. Isso é fato. Fica, né? A primeira impressão é que fica. Então, se você chegar em Joinville, tiver as praças todas bonitas, você vai ter uma noção que a cidade é muito bem cuidada e administrada. Por isso que é nosso papel de fiscalizador Fernando, o nosso primeiro bloco bateu terminou. o sinal. O sinal já bateu, mas nós vamos continuar com o tema das praças. Sim. O telespectador aguarda aí que nós já retornamos. Fernando, nós estávamos falando nas praças de Joinville. Realmente eu tenho a Praça Getúlio Vargas, que é a menina dos meus olhos. Eu tenho muito cuidado com ela, eu tenho dado muito tempo. Pessoalmente, eu planto as árvores, se dedica, faço manutenção das árvores, cuido para ninguém anelar a árvore, oriento os jardineiros que são pagos por um adotante, que é a HTMH, né? TMH, do lado do Cláudio, da licenciadora de veículos, que faz a inspeção veicular, né? O Cláudio é um cara muito legal. Então, ele tem dado assim um apoio muito grande. Mas isso é importante numa parceria verde. Não adianta o parceiro colocar uma placa lá de propaganda e plantar umas árvores, umas florzinhas embaixo da placa e abandonar a praça. E como não tem uma fiscalização... E acontece hoje, né? Acontece. Então, como não tem fiscalização, eu acho que caberia aí a Câmara de Vereadores solicitar do Executivo que normatiza essa questão da fiscalização. Mas, Fernando, eu gostaria de deixar para vocês, vereadores, e para você, que é presidente, uma ideia que talvez possa ser interessante. Instituir em Joinville um concurso de praças. Nós já tivemos em Joinville concurso de jardins. Festa das Flores. Na época da Exposição de Flores e Artes, EFA. Então,
os organizadores da época, eles instituíram o prêmio do Jardim Mais Bonito, para que a cidade, na época das festas das flores, estivesse com jardins bonitos. Então, esse foi o objetivo. Se eu tenho uma lembrança, seu Gerd, o senhor falando isso, lá da região de Piraberaba, onde eu moro, todos participavam desse evento com a ideia, com a intenção de ser o jardim mais bonito da cidade. Isso. E realmente o negócio ficava florido na frente das casas. Muito interessante a ideia das praças. Então, se, por exemplo, a Câmara instituir assim, um concurso de praças, então os bairros vão buscar a melhor praça para concorrer nesse evento, né? E aí dá para fazer muita coisa, muita informação, eventualmente faz um curso paralelo para jardineiro, faz eventos assim, gratuitos, nas próprias praças. Em parceria com o Executivo, eu acho que já está, a ideia do senhor já vai ser, a gente vai começar a estudar, quem sabe a gente fazer um projetinho, algo que possa estimular, acho que é estímulo, né? Que as pessoas tenham essa motivação. Como o senhor diz, o que me preocupa muito, seu Gert, é lá botar a placa, a propaganda. Dá R$50 para um cara uma vez por mês, vai lá e faz a junção das folhas e limpa um pouquinho o terreno da praça. Não é isso que a gente quer praças realmente bonitas. Não, o contrato reza um trabalho total. Só que aí vai dar fiscalização. Se a lixeira for quebrada, o adotante tem que comprar lixeira nova, não é a prefeitura não. É isso mesmo. A prefeitura entrega o equipamento. É um chamamento público, você tem a contrapartida de publicidade, é isso aí. Então, como não tem fiscalização, as praças vão se acabando. E a placa de propaganda continua. Mas eu acho que essa ideia de motivar as pessoas a ter, quem sabe, um prêmio, o prêmio é a singela homenagem de ter sido eleita. Você veja, nós praça, temos problemas em Joinville de moradores de rua, né? Muitos. E eles ficam alojados nas praças, fazendo uma sujeira, com cachorro solto, dormindo, bêbados. Então, quem é que, de sã consciência, vai levar um filho, uma filha, os seus cachorros numa praça dessa? Mas quando a praça é bem organizada, limpa, mantida, esse pessoal não volta mais. Isso é igual uma construção abandonada, seu Gert. Construção abandonada chama. Se tiver tudo limpinho, tudo arrumadinho, as pessoas acabam se afastando. Essa questão de moradores de rua, seu Gert, ontem estive na Secretaria de Assistência Social, realmente é uma preocupação muito grande nós, conversando com o secretário Wagner, para a gente fazer algo, não adianta, como algumas cidades fazem, algumas cidades pegam os moradores de rua, colocam no carro da assistência social da cidade, vão para o primeiro trevo, soltam essas pessoas, para algum lugar eles vão. Também tem outra preocupação, não adianta chegar lá embaixo da marquise do Bradesco, levar cobertor, colchão e comida, porque outra noite ele vai estar ali de novo esperando que isso aconteça. Claro, todos nós somos seres humanos, mas nós temos que dar o quê? Quem sabe, casas de passagem em Joinville, aí sim, casas de passagem, reabilitação, porque 95%, se não for 100%, é usuário de drogas. Exatamente. Entendeu? Isso tudo, essa preocupação a gente tem que ter. Não é simplesmente pegar... E no meio estão os criminosos, né? Não todos são. Hoje, mas se o senhor fizer um levantamento, acho que conversando até com algumas pessoas, de 20% a 30%, se levantar a ficha, eles devem ter algo a pagar ainda para a justiça. Exatamente. Então, são criminosos que fazem pequenos furtos para abastecer o vício. Então, toda essa preocupação, quem sabe a gente fazer um trabalho voltado a mudar realmente a vida dessas pessoas, dar a oportunidade dessas pessoas a mudarem a vida. E daí mais uma sugestão para a Câmara, de que se fizesse fóruns de discussão entre moradores de rua com os adotantes de praça e a sociedade, porque ninguém quer ver morador de rua passando frio ou deixando comida lá jogada no chão e sujando e largados. Muitos estão doentes, precisam de atendimento. Se bem que o POP, nós temos um POP que é um modelo no sul Centro do POP Brasil. É né? referência. E depois nós temos uma Belchutz que o pessoal está dormindo lá. Foi aberta agora. Né? Então, assim, eu acho que o Executivo está fazendo um papel bacana nessa questão. O Wagner tem feito um trabalho fantástico na assistência social, só que a gente precisa mais. A gente precisa mais o quê? Nós estamos hoje com 500, 600, 700 moradores de rua na cidade. Mas isso custa caro para o município. Muitas vezes a gente tem a ideia que é só o centro da cidade, mas nos bairros já está totalmente espalhado esses moradores de rua. Tem morador de rua chegando em Garuva, chegando de São José dos Pinhais, vários locais. Chegando de São Francisco, chegando de Campo Alegre, São Bento, porque estão sendo muito bem tratados. Se eu verificar nos semáforos, seu Gert, são pessoas de fora do país, fazendo malabarismo. Sim. Essas pessoas, elas captam o recurso ali
e à noite acabam ficando em alguns lugares públicos, né? Fernando, nós temos um outro problema muito sério, que é o roubo do material que as famílias reciclam em suas residências e nos condomínios. Então eu faço isso, a minha mulher faz. Nós perdemos muito tempo lavando o saquinho de leite para ele não ir azedo para a cooperativa. Nós separamos caixas de ovos usadas com caixa de ovo. Sim. E nós amassamos uma lata de alumínio, limpamos a lata de alumínio para não ir a Coca-Cola, a cerveja lá dentro. Enfim, as garrafas de vinho a gente lava para não ir azedar, não é material azedo, sujo para as cooperativas. Então, esse trabalho que as famílias fazem, ele infelizmente está sendo roubado, porque a companhia que faz a coleta, a concessionária que faz a coleta seletiva, ela chega no horário certo e meia hora antes os ladrões... Ela faz o trabalho dela, mas infelizmente as pessoas se antecipam. Ela é roubada no material que as famílias designaram para as cooperativas, para os associados pobres, que nós tínhamos em 1999 e 2000, nós tivemos um cadastro feito pela Associação do Meio Ambiente, onde tinha 350 carrinheiros atrapalhando o trânsito, tirando o lixo ruim do centro da cidade e levando para os bairros. E os bairros se tornando lixões. Nós acabamos com isso. Nós criamos associações de catadores, de recicladores, as cooperativas, tiramos todos os carrinheiros da rua e eles tiveram um espaço para trabalhar, fazer o trabalho deles, recebendo gratuitamente e de forma correta aquele reciclado nas suas unidades de cooperativas. Passaram a ser cidadão. Foram valorizados. E esse roubo está acabando com esse nosso projeto. Acaba, porque a ideia é o lixo zero, né? Lixo zero. A ideia é o lixo zero. Eu acho que é importante, também é uma questão cultural, né, seu Gert? Como o senhor falou, o senhor é a esposa do senhor, culturalmente já tem esse hábito de deixar as coisas mais mastigadas, digamos assim, para que tenha esse fomento da reciclagem. Agora, eu acho que nós todos, nós joinvilenses, temos que ter uma mudança cultural também, porque muitas vezes a gente joga reciclado. Nós já alcançamos isso. Mas ainda, em alguns casos, principalmente em alguns condomínios, tem que ter essas campanhas maiores, verdade, né? Essas provocações, porque hoje o que acontece com qualquer morador, a praticidade, né, seu Gert? Pega, joga tudo no lixo mas depois... aí vem o licenciamento ambiental. Você consegue uma licença ambiental de operação para um condomínio e não tem aquela condicionante que o Jonas de Medeiros deveria colocar nas laus da liberação de condomínio e não coloca, e não fiscaliza. Então, é chover no molhado. Logicamente que a gente precisa... a questão das pessoas que estão passando antes dos caminhões de coleta seletiva, que acabam roubando. O senhor usou o termo. Eu filmei, já apresentei diversas vezes no meu programa, o roubo na hora. Eu filmei placa de São Bento, placa de São Francisco, e gente que rouba esse lixo e usa o trabalho de terceiros, das famílias, para lucrar. Explora o trabalho. Tirando a matéria-prima dos cooperados que estão esperando lá e só recebem porcaria. Porque o lixo que não presta, eles não levam. Ou se levam, eles jogam em qualquer lugar e fazem um bota fora, exatamente, né? Essa é a maior preocupação também. Onde eles vão jogar isso? Fernando, eu acho que você sim teria diversas ideias que a gente acabou eclodindo aqui no programa. Sim, né? Isso é importante. Nós gostaríamos de continuar discutindo isso com a Câmara, com os demais vereadores e com você também, né? E a participar das comissões, o programa participar de uma comissão lá para emitir um parecer, para ajudar os vereadores, porque os vereadores não são engenheiros, não são técnicos, não são sanitaristas. A Câmara hoje, seu Gert, a Câmara está muito segmentada, né? Só que cada um entrou com uma bandeira específica. Tem aquele que é o líder comunitário, aquele que é advogado, aquele que cuida da causa animal. Isso, então, ela é muito segmentada. Mas nem todos são especialistas de tudo. Exatamente. Aquele que falar que é especialista de tudo está mentindo, porque nem todos são especialistas de tudo. Eu acho que tem que ter essa troca de informações realmente com questões técnicas, seja o senhor que tem uma experiência, uma larga experiência nesse ramo, para que a gente possa discutir. Nosso programa já está chegando no fim outra vez, mas eu não queria deixar em branco a questão do telhado de vidro da Câmara. Desde que construíram a Câmara lá, um prédio muito bem bolado, arquitetura bonita, captação de água da chuva, então foi assim ambientalmente bem feito. Mas o que não cabe na situação de Joinville, que é uma cidade muito quente no verão, certo?
É aquele telhado Telhado de de vidro vidro. que não tem escape do ar gerado nessa estufa. Então, em contrapartida, qual foi a solução? Em vez de arrumar um lanterninho, fazer com que o ar quente saísse sozinho de dentro da casa, o contribuinte teve que pagar ar-condicionado para cada gabinete, mais cada corredor. É uma fortuna que se gasta em ar-condicionado, em manutenção e energia elétrica. Sim, sim. Então, você, na tua gestão, eu até gostaria de te entrevistar, de você me passando, olha, resolvemos o problema da estufa da Câmara. Seu Gert, dia 1º de janeiro, quando a gente tomou posse na Câmara, janeiro, calor, a gente pisou na Câmara, o senhor usou o termo certo. A gente se sentiu dentro de uma estufa quando veio aquele calor no vidro ali de cima. Quem conhece a Câmara, muitos talvez não conheçam, mas tem um telhado de vidro onde absorve todo aquele calor. Realmente ali a gente sentiu Choque, né? um choque muito grande. Então, hoje os ar-condicionados, eles não são, no corredor ele não tem ar-condicionado, tem nos gabinetes e na plenária. Sim. Mas tem aquele choque térmico quando você chega, e com certeza poderia diminuir muito o índice da utilização de ar-condicionado se não tivéssemos aquele calor todo dentro da Câmara. Se você abrir um lanterninho, você já reduz 50% do calor. Só uma Nós temos abertura. engenheiro de carreira da Câmara, onde a gente já pediu para ele fazer alguns estudos. Logicamente, hoje, na situação financeira do país, nós abrimos mãos de carro alugado, toda aquela questão, justamente para economizar. Então, a gente está fazendo assim, tudo pezinho no chão, para que a gente não vá contra o que acontece no país hoje. Praticamente, o país está numa dificuldade financeira, nós vamos estourar dinheiro Isso na é Câmara. muito barato resolver. Muito Então, mas barato. essa ideia, e se o senhor Muito puder barato. passar, até conversar com o nosso engenheiro, seu Gert, tudo é muito bem-vindo. Eu acho que aliviando aquele espaço lá já ajuda bastante a nossa Câmara. Acabamos o segundo bloco. Fernando, foi assim muito interessante, muito gratificante ter a tua presença no programa. E você será o nosso convidado para os próximos programas. Certeza. Também. Nós temos que desenvolver essa parceria com o Legislativo. Sim, importante. Porque através de boas leis, a paz social ela se restabelece, todos saem ganhando e não pode ficar fazendo politicagem. Verdade. Tem que atender o contribuinte, o cidadão, em primeiro lugar. Digo para o senhor sempre é muito bem-vindo lá na Câmara, seu Gert. Esses dias o senhor nos visitou lá. É uma aula falar com o seu Gert, aprendizado imenso e intenso, né? Então eu digo que essas ideias, que o senhor possa nos passar sempre essas ideias, quem sabe aí a gente consiga colocar em prática. Gostei muito da ideia das praças, a ideia agora daquela estufa que a gente tem dentro da Câmara. Eu acho que tudo isso é importante para a gente aprender e cada vez fazer mais pela cidade. Concordo com o senhor. Vamos fazer políticas públicas e acabar com a politicagem. Isso que é o mais importante hoje. Ok, telespectador, até o próximo programa Ecologia em Ação.